Olá, aqui é o Felipe e seja muito bem-vindo a mais uma aula na Fábrica de Código. Na aula de hoje eu vou te mostrar como usar máscaras nos campos, ou seja, a gente vai poder ali definir máscara de telefone, de data, esse tipo de coisa, beleza? Para isso, vamos usar aqui a lib ngxmask. Deixa eu já abrir aqui também a telinha. Estou com dois exemplos de utilização aqui, vou te mostrar os dois. O código-fonte dessa aula está na descrição dela, beleza? E essa aula também aqui é um exemplo solicitado pela galera que está lá no Telegram, que mandou a sugestão no link que está aí na descrição. Então, beleza. Vou usar o ngxmask, vou explicar aqui rapidamente a documentação. A documentação dele, ela é dividida em dois locais, beleza? O primeiro é a própria documentação aqui no GitHub e o segundo é aqui, ó, nesse site, que é esse cara aqui, beleza? Tem algumas coisas aqui. Daqui a pouco eu te mostro. Então vamos lá. Primeiro passo, instalação. Como que a gente vai adicionar o ngxmask no nosso projeto? É só copiar esse comando aqui, ó, Ctrl C. Você vai lá no seu projeto, abre um terminal, cola o código aqui, dá Enter e aguarda a instalação. Depois que ele rodar, ele vai instalar aí apenas a dependência do ngxmask, beleza? Aqui modificou o build do Angular que eu rodei um outro comando aqui para acertar as dependências, mas é só esse comando aqui. Ctrl C aqui, Ctrl V lá, dá Enter, beleza? Depois a gente precisa adicionar o ngxmask no módulo. Bom, se a sua aplicação ela é modularizada, vou colocar um exemplo aqui. Então eu tenho o exemplo 2, onde eu tenho um arquivo de módulo, onde está registrado aqui essa minha página, beleza? E eu tenho o exemplo 1, onde eu tenho essa página aqui, que está registrada no app módulo. Então, coloquei os dois exemplos. Se ela for modularizada igual ao exemplo 2, você vai precisar adicionar no app módulo e também no módulo de cada aplicação. Agora, se todos os seus componentes são registrados no app módulo, você só precisa adicionar aqui. Então, ó, presta atenção, a regra é sempre adicionar no app módulo. Então, a gente vem aqui, ó, faz esse import, adiciona ele aqui com as configurações que a gente quer. Então, daqui a pouco eu vou explicar essa configuração aqui. Depois, já é possível usar em todos os componentes que estão registrados aqui no Declarations do app módulo, beleza? Agora, se você tem uma outra parte do seu código aí que está modularizado, como por exemplo essa página aqui, que está registrada nesse meu outro módulo, então eu tenho aqui um outro form component, está registrado aqui, eu preciso importar o ngxmask aqui também. Só que aqui, ó, eu coloco for child, beleza? Beleza. Feito isso, ele tem diversas configurações aqui, ó, que implementa essa interface iConfig. Então, se a gente quiser entrar nela aqui para ver, ó, são muitas configurações, tá vendo? De sufixo, prefixo, separador de milhar, decimal, marcador de decimal ali, então tem muita coisa. Não vou entrar nesses detalhes. Então, dá uma olhada aqui e depois, para utilizar, você vai usar aqui o atributo mask, colocar sua máscara aqui, ou caso o valor venha lá do TS, você vai colocar entre colchetes e aqui a propriedade que está relacionada àquela máscara, beleza? Então aqui ele tem alguns exemplos de máscara, como que fica, o que ele considera de caractere especial, beleza? Então são todos esses valores aqui. E você pode definir alguns outros aqui também, ó, como caracteres especiais para a máscara. Aí ele até colocou ali, ó, se o cara digitar isso daqui, esse aqui vai ser o resultado final. Beleza, informação importante é aqui agora, ó. Se você quer deixar o usuário só informar números e ele seja obrigatório em informar, você vai usar o 0 na máscara. Então, ele até colocou aqui, ó, de 0 até 9. Se você não quer que seja obrigatório, você vai usar o 9. E aí ele até colocou aqui, ó, é opcional. Se você quer somente letras, maiúsculas ou minúsculas e números, você vai usar o A na sua máscara. Agora, se você quer somente strings, somente texto, você vai usar o S, beleza? Você também consegue usar aqui, ó, um padrão customizado, beleza? Então tem bastante coisa, tem prefixo, é legal para telefone, né? Tem sufixo, você pode colocar um símbolo de moeda ali no final. Se você vai tirar os caracteres especiais na hora de salvar ou não, por padrão ele tira.
Se você quer exibir a máscara no input, beleza? Se você vai exibir valores negativos. Se você quer colocar um placeholder aqui, ó, de caractere. Então, tem muita coisa. Vou te recomendar dar uma olhada nessa documentação aqui, beleza? Tem coisa de data. Legal aqui também que ele tem máscara de IP, então é só colocar IP. Ele tem máscara de CPF e CNPJ junto. E ele também funciona com máscara dinâmica, ou seja, eu posso definir uma máscara, colocar as duas barrinhas retas e outra máscara. Ele vai funcionar ali de acordo com o que o usuário está digitando, beleza? Se você quiser dar uma olhada aqui como as coisas vão ficando, ó, por exemplo, ele colocou máscara de data aqui. Então, se eu começar a digitar, ó, ele mostra ali como que vai ficar a máscara, beleza? De data e hora, de valor correto de horário 24 horas. Então, se eu tentar digitar aqui, ó, 25, ó, ele já pulou para lá, ele não deixa, tá? Então, eu só posso digitar aqui, ó, 24 e esse tipo de coisa. Então, ele tem ali, na verdade, ele não deixou nem até 24, só deixa até 23, 59, 59, ó, tá vendo? Então, ele tem esses tipos de validação aqui também, se você precisar. Ali, ó, valor misto, posso digitar letra e número. Valor de data tem que ser válido, então se eu tentar digitar aqui, ó, 32, ele já não deixa, 32, 13, tá vendo? Ó, ele já não deixa. Então, esse tipo de coisa. Tem algumas opções aqui também que ele explica, de prefixo, sufixo. O drop special characters eu vou mostrar. Tem validação, tem os separadores. E os separadores a gente usa exatamente assim, tá? Com esse separator, esse texto aqui. Vou mostrar um exemplo também. E separador de milhar aqui. E outras coisas. O que é mais legal aqui é o pipe. Então, se você, por exemplo, salvou um valor de CPF lá no seu banco de dados, salvou sem máscara. E aí você quer exibir esse aqui em alguma tela, algum relatório, alguma coisa assim, você consegue usar o pipe aqui de máscara e aplicar a máscara naquele valor lá também, beleza? Então, dá para colocar no input e dá para usar como pipe também. Então, show. Vamos aos nossos exemplos aqui. Então, eu tenho aqui a máscara de CPF, máscara de data, máscara de telefone e preço. Deixa eu só diminuir aqui, mostrar o console. Então, basicamente, depois que a gente fez o nosso import lá, aqui eu só criei um formulário no TS, beleza? Usando o Reactive Forms. Então, eu tenho importado aqui no meu app module o Reactive Forms e também no meu módulo do segundo exemplo ali. Formulário normal. E eu tenho um método submit aqui que eu apenas vou jogar esse valor no console lá, beleza? Então, show. Vamos voltar aqui agora no HTML. Para fazer a máscara, é muito simples, igual eu falei. A gente vai usar aqui o atributo mask. E aqui, ó, definir uma máscara de CPF, beleza? Então, na hora que o usuário digitar lá, vai ter que ser um CPF. Uma máscara de data. Definir a máscara de telefone, ó. E eu quero que já mostre o prefixo do código do país. Então, vamos supor que por acaso eu preciso salvar o telefone já com o campo de código do país, mas o país somente é Brasil e eu não quero que o usuário precise ficar informando isso, eu coloco o prefixo. Então, ele já coloca ali, ó, o mais 55 na tela para mim, beleza? E eu tenho aqui a máscara de número, igual eu falei, a gente vai usar o separator, ponto, o número de casas decimais que a gente quer, beleza? E aqui eu estou usando o thousand separator para ponto, ou seja, o separador de milhar ali, ele vai usar ponto. Então, vamos mostrar aqui os nossos CPFs, olha lá, ele já colocou a máscara, a data, o telefone, ele já colocou mais 55 ali, ó, mas ele está selecionado, mas ele não vai apagar. Então, ó, eu digito o DDD, posso colocar aqui o 9 e começar a digitar um telefone. E, ó, ele já faz a máscara ali. Legal que ele faz o max length do campo também, tá? E aqui, ó, se eu quiser digitar um preço, então vamos lá. O separador de milhar, lá, ele colocou o ponto. Se eu quiser colocar aqui, ó, para vírgula, eu preciso colocar a vírgula. E aí eu digito 99, para ser as casas decimais ali, beleza? Quando eu clico em salvar, ele já colocou os valores aqui certinho. Então, lembrando, ó, que isso daqui, para o JavaScript, não é um número. A gente vai precisar converter para um número. Um número, no JavaScript, ele vai ser
assim, ó, 1234.99. Isso é um número para o JavaScript. Isso aqui não, então a gente vai ter que dar um parse lá, beleza? Lembrando desse detalhe aí. Por que que ele salvou ali, ó? Porque aqui no app module eu já deixei configurado de maneira global para ele não fazer o drop dos caracteres especiais. Se ele fazer, ele vai salvar aqui sem a máscara, beleza? Então, se por acaso você só quer exibir a máscara na tela, mas quer salvar sem a máscara, é só você deixar isso daqui igual a false, igual a true, que já é o padrão dele, beleza? Então, feito isso, ele já vai salvar sem máscara. Caso contrário, se a gente deixar aqui com false, ele vai salvar com a máscara. Então, show. Vamos voltar lá para o exemplo 2 agora, para poder te mostrar um outro caso aqui que eu ainda não mostrei. Vamos voltar. Exemplo 2. Aqui é a mesma ideia, formulário normal, apliquei a máscara normalmente, beleza? Então, ó, você vai ver que aqui funciona igualzinho. Se eu digitar aqui, ó, um telefone e um valor, eu vou apagar aqui o console, salvou ali normalmente. Agora, se eu quiser trazer para a tela, salvei lá no meu banco de dados, agora eu quero exibir no meu formulário de novo, estou editando. Se eu quiser exibir na tela, eu preciso já exibir com a máscara, beleza? Então, eu até coloquei aqui, ó, quando a configuração do especial character foi igual a false, é importante atualizar o formulário com os valores com máscara. Caso contrário, ao salvar novamente, os valores perderão a máscara. Então, ó, eu coloquei um exemplo aqui dele carregar na tela, então vamos apagar aqui, ó, só para você ver que está vazio. Então, ele vai carregar na tela esses valores aqui, ó. Então, eu vou salvar. Ele vai disparar a minha compilação aqui. Ó, colocou na tela. Quando eu clico em salvar, ele manteve a máscara, beleza? Sem problema nenhum. Inclusive, se o usuário tentar mudar aqui, ó, ele mantém a máscara lá também normalmente. Agora, se por acaso eu remover a máscara e na hora que ele vai carregar na tela de novo, ó, ele aplica a máscara, tá vendo? Mas quando eu clico em salvar, ele não salva com a máscara. Então é importante você estar atento a esse detalhe. Se o drop especial characters for igual a false, é importante você já levar esse valor com máscara para a tela. Beleza? Show. Tá zerado. Dica de boas práticas aqui, ó. Por exemplo, a data, o meu usuário não sabe qual formato que ele tem que digitar. Então, em vez de eu exibir, usar essa propriedade aqui, ó. Cadê? Options. É o Show Masked Type. Cadê ele? Se a gente colocar ele aqui, ó. Show Masked Type. Vamos colocar aqui. Igual a True. Ele exibe a máscara ali, tá vendo? Só que eu não gosto muito desse formato, porque se o usuário clicar aqui, às vezes começa a falhar, esse tipo de coisa. Então, eu prefiro colocar um placeholder, mas em alguns casos até que é interessante, você pode usar esse cara. Mas, como é CPF, o usuário já sabe qual que é o formato. Agora, por exemplo, a data, ele pode não saber que eu quero que ele informe o ano com 4 dígitos. Então, eu gosto de colocar aqui um placeholder e uma data de exemplo. Então, eu coloco aqui, ó, uma data para o usuário, para ele saber qual o formato que ele vai digitar. Então, quando a tela carrega, ó, ele já viu um formato ali, ele sabe que ele tem que digitar com 4 dígitos. A mesma coisa, o telefone, às vezes ele quer digitar, não sabe que tem que digitar o DDD, então eu coloco ali um formato que ele sabe que ele tem que digitar. Por exemplo, eu coloco aqui, ó. E aí, na hora que carrega, eu não sei com prefixo, ó, com prefixo ele não exibe o placeholder ali, beleza? Então, nesse caso aqui, é legal até usar lá o Masked Type. Então, vou deixar sem aqui. Mas é interessante deixar na tela um exemplo para o usuário. Nem que seja, às vezes, na label, alguma informação, alguma coisa assim. Beleza? Outra informação importante. Quando você registrar esse cara no módulo, tanto no app module, quanto aqui no módulo dos seus outros componentes, né, que esteja modularizado, é importante você restartar o servidor, caso contrário não vai funcionar,
beleza? Ele vai não colocar a máscara, não vai dar erro nenhum, mas ele simplesmente não vai aplicar a máscara. Então, se ele não está aplicando a máscara, restarta aqui o servidorzinho do Angular, beleza? Eu acho que eu tinha para mostrar isso. Qualquer dúvida, consulte as documentações, tem tudo aqui na documentação desse cara, vários exemplos que você pode usar, beleza? Ela é uma biblioteca bem utilizada. O BR-Mask era o mais utilizado antes, mas ele está deprecated. O dono dele não está dando mais manutenção. Mas aqui o NGX-Mask a gente consegue ver que tem manutenção. Ó. A última foi há 2 meses atrás. Obviamente esse não é um projeto que anda muito, né? Ele funciona bem, mas ele tem funcionado. A galera tem dado manutenção nas issues aqui, esse tipo de coisa. Beleza? Então é isso. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se inscreve aí no canal, deixa seu curtir, compartilha esse vídeo com algum amigo seu ou amiga e deixa aí do seu comentário a parte que você mais gostou ou sua sugestão também. Beleza? Valeu!